Oi, galera! Eu sou a Jéssica, educadora da Frente de Linguagem do Carol, e esse é o Fala Carolina. Foi a maneira que a gente encontrou para ficar mais pertinho de vocês enquanto as nossas atividades ainda estão suspensas. Nesse episódio 3, a gente vai falar um pouco sobre classe e trabalho, para conseguir pensar quem são as pessoas que ainda estão fazendo a sociedade funcionar, mesmo que minimamente. Onde essas pessoas moram? E por que foram essas as pessoas escolhidas para arriscarem suas vidas? Bora pra vinheta entender tudo certinho? Está no Carol é gostoso, está no Carol é uma delícia. Vem pro Carolina, vem pro Carolina. Bom, até agora, nesse período de pandemia, ficou evidente que existe uma diferença de classe que diz quem pode estar trabalhando fora de casa, mesmo em período de quarentena, e quem não pode trabalhar fora de casa nesse mesmo período. Esses dois grupos de pessoas têm diferenças bem gritantes dentro da nossa estrutura social, pois ambos pertencem a classes sociais diferentes. Isso faz com que eles e elas lidem com a realidade de formas distintas. Uma família baixa renda não tem estrutura suficiente para se manter sem trabalhar, ou se manter com apenas um ente da família trabalhando com carteira assinada, pois eles ainda iam seguir pagando luz, água, muitas vezes aluguel, alimentação e higienização, que são contas fixas e prioritárias. Sem uma renda ou com apenas uma renda fixa, não seria possível manter tudo. Diferente dos grupos sociais que vivem em outro contexto, onde mesmo em casa, todos os residentes estão fazendo home office e continuam assim recebendo normalmente seu salário, conseguindo suprir suas contas fixas. Acho que é importante pontuar que a metade dos trabalhadores brasileiros tem uma renda menor que a de um salário mínimo, que é considerado o mínimo para sobreviver. Então, em 50% da população sobrevive, não vive, dizendo de forma bem explícita. Isso inclui trabalhadores informais, desempregados, empregadas domésticas, empregos não valorizados, pessoas em situação de rua, que são as mais afetadas dentro dessa estrutura. Mas isso é uma política de Estado e tem nome. Mas a nossa educadora Alê, do Carol, vai conseguir falar melhor pra gente. Fala aí, Alê! É isso mesmo, pessoal. Como a Jéssica já disse, essa política tem um nome. O nome dela é biopolítica. Biopolítica é um conceito bem antigo. Foi cunhado pelo sueco Rudolf Killen e muito usado por Foucault. Basicamente, ele explica como o poder se estrutura e se mantém através de alguns dispositivos, como economia, sexualidade, segurança, raça e medicina. Ele fala também sobre quem detém o poder e quem não tem outra escolha senão obedecer. Na nossa situação atual, quem detém o poder são aqueles que têm muito dinheiro, cargos políticos e os meios de produção. E aqueles que a única opção é obedecer são os mais pobres, os empregados e aqueles que foram retirados da sociedade. A condição econômica de uma pessoa é diretamente proporcional às suas chances de passar ilesa por uma pandemia. Isso porque a pessoa com mais dinheiro possui mais recursos para, primeiramente, se prevenir e não pegar a doença, e caso pegue, para se tratar, se alimentar e manter o devido repouso. Somando isso ao fato de que os empregados precisam continuar trabalhando, têm poucos recursos para se cuidar e geralmente moram em periferias, que naturalmente já são grandes aglomerações, é fácil deduzir quem são as pessoas mais afetadas, né? E apesar da gente não ter um levantamento sólido desses dados, temos evidências históricas, como, por exemplo, a gripe espanhola, de 1918, que após atingir o Rio de Janeiro, rapidamente deixou metade da população de cama. Todo mundo parou. Médico, bombeiro, coveiro, tava todo mundo doente. E por isso, os corpos dos mortos acabaram ficando aglomerados nas ruas. Outro exemplo é de que uma das primeiras mortes confirmadas pelo Covid-19 no Brasil, a primeira confirmada no Rio de Janeiro, foi de uma senhora de 63 anos que trabalhava como empregada doméstica em uma casa do Rio, onde a patroa tinha acabado de chegar da Itália e testado positivo para o novo coronavírus. O Brasil, em outras pandemias, como na própria gripe espanhola ou H1N1, que aconteceu lá em 2009, sempre teve medidas de prevenção e diagnóstico de transmissão comunitária.
aquela que a gente já não sabe mais como as pessoas se infectaram, que chegam muito tarde ou não chega. Veja só, os empregados, principalmente informais, não costumam receber apoio do Estado nem de seus patrões, que acreditam que eles devem a qualquer custo continuar trabalhando e colocando-se em risco. Pessoas em condição de rua não têm acesso ao SUS, pois para ter acesso ao SUS é necessário ter endereço fixo. A saúde dentro das penitenciárias é tão precária que, por ano, milhares de pessoas encarceradas já morrem de doenças super tratáveis, como tuberculose e HIV. No meio de uma pandemia, o cenário não tem como ficar muito diferente, né? Para lidar com o novo Covid-19, o governo federal sancionou um auxílio emergencial, que inicialmente seria de R$ 200 por pessoa, mas acabou sendo aprovado em R$ 600, podendo chegar até 1.200 por família, para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e trabalhadores informais. Mesmo assim, muitos fatores vão impossibilitar que pessoas que precisam tenham acesso a esse auxílio, como pessoas que não têm acesso à internet, não têm instrução ou nem receberam essa informação. As desigualdades sociais no Brasil e o descaso com quem constrói o país não é de hoje e já causaram até revoltas, como a Revolta dos Malês, em 1835, que lutava pela liberdade dos escravizados da época, ou a Revolta da Chibata, em 1910, que foi provocada pelo uso de chibata em oficiais negros por oficiais brancos. Isso porque essa negligência toda não é apenas negligência, e tem um nome também: necropolítica. Mas quem pode falar melhor sobre isso pra gente é o Jonatas, nosso professor de Sociologia do Carol. Não é, Jonatas? Fala aí com a gente. Valeu, Ale! Olá, pessoal! Como bem disse a Ale, eu me chamo Jonathan, sou da grade de Sociologia e vim aqui discutir um pouquinho com vocês o conceito de necropolítica. Vamos discutir esse conceito a partir dos termos já colocados pela Jéssica e pela Ale, classe e trabalho. Vamos falar sobre isso tentando aplicar ao contexto do isolamento social provocado pela Covid-19. Para começarmos a entender o conceito de necropolítica, pessoal, vamos decifrar o significado das palavras necro e política, ou seja, o sentido etimológico desses termos. Necro significa morte, política significa coisa do povo ou coisa da polis. Ao somarmos essas palavras, temos a morte das coisas da polis, ou a morte das coisas do povo. Lembrando que polis significa cidade. Mas falando dessa forma, parece meio vago, não é mesmo? Mas ao nos debruçarmos sobre o conceito de necropolítica colocada por Achille Mbembe, filósofo e pensador camaronês, veremos que os termos morte e política começarão a fazer sentido. Para Mbembe, um dos poucos filósofos que conseguem pensar o contexto mundial atual a partir dos estudos da escravidão, da descolonização e da negritude, a soberania ou o poder do Estado está no fato de se ter o controle sobre a mortalidade e definir a própria vida. Isto é, ter o poder para dizer quem deve viver e quem deve morrer. Necropolítica nesse sentido, pessoal, significa poder ditar quem importa e quem não importa. Quem é, abre aspas, descartável e quem não é descartável, fecha aspas. Aqui, vale abrir uma pequena janela para falar brevemente dos conceitos de negritude e descolonização. A negritude, como movimento, reuniu no século XX um conjunto de intelectuais negras e negros, da literatura, da filosofia, da ciência e da política, que, embora divergissem em muitos pontos, traziam em comum o questionamento e reivindicações a respeito do protagonismo da intelectualidade branca europeia, em desvantagem a toda a intelectualidade negra. É neste contexto que surgiu o movimento conhecido como negritude no século XX. Da mesma forma, gente, podemos pensar o conceito de descolonização, discutida por Mbembe
não consiste apenas em examinar os processos libertários ocorridos nos anos 30 do século XX, onde povos oprimidos pelos processos de colonização do século XVI na África deram início a um processo de emancipação política. Pensar a descolonização nos termos do filósofo camaronês é refletir de que modo podemos criar novas formas de pensar o conhecimento, a cultura, a forma do viver coletivo, não mais segundo os padrões do homem branco. É nesse sentido que Mbembe coloca o conceito de descolonização, ou seja, descolonizar as formas de viver, o pensamento, as ações, a cultura, o viver social, não mais pautado pelos conceitos do homem branco. Em diálogo com Michel Foucault, um filósofo francês, Mbembe observa que o poder do Estado, ou seja, a soberania, consiste na busca incessante pelo controle dos corpos. Trata-se do conceito de biopoder. Este conceito consiste em dizer que existe um conjunto de normas, regras, leis e preceitos que vivem controlar, ditar, domesticar os rumos dos corpos. O biopoder é muito sutil, gente. A escola, as normas familiares, a maneira de se vestir, são todos exemplos de como somos treinados desde muito pequenos a seguir padrões. Nossos corpos são levados a se comportarem de acordo às regras da coletividade em que vivemos. A falsa ideia de liberdade, do direito de ir e vir, do direito à vida, do direito à liberdade, do direito a se expressar, são aqui questionados. Temos mesmo o direito de ir e vir? O trabalhador pode escolher em se deslocar ou não em tempos de pandemia? Vejamos. Você já parou, nesses tempos de pandemia, para pensar quais são as regiões onde os ônibus estão mais lotados? Já parou para pensar que, independentemente do que ocorra, há sempre uma parcela da população que está exposta a risco? Pois bem, o controle sobre os corpos que podem morrer, ou seja, aqueles que podem pegar ônibus lotados, aqueles que podem ser infectados pelos seus patrões, aqueles que podem sofrer acidentes por estarem sobrecarregados de entregas normalmente realizadas na Bela Vista ou em Perdizes, aquelas que podem ser estupradas ou violentadas pelas ruas, aqueles que podem ser assassinados pela polícia nos guetos e cantos das periferias Brasil afora. Note, no caso dos entregadores, no caso das mulheres violentadas e mesmo no caso de empregadas domésticas que são infectadas por suas patroas, como já dito e bem dito pela lei, não são observados a proteção do direito à vida e a importância do isolamento social. Não há nenhum problema em deixar esses corpos perecerem. Não há nenhum problema que esses corpos possam correr riscos, desde que isso signifique a manutenção de outros corpos, pertencente a outras classes. E como sabemos, são os corpos das senhoras empregadas domésticas, dos entregadores, das jovens e dos jovens periféricos é que têm sido esfacelados. Trata-se, nos termos de Mbembe, da necropolítica. No passado, não foi diferente. A opressão contra o quilombo é outra expressão marcada no tempo da busca contínua do controle dos corpos por parte do Estado e de corpos negros. Para falar sobre o quilombo, espaço esse que ocupa em nosso imaginário ideias nem sempre nítidas, vamos lembrar da historiadora e professora militante do movimento negro Maria Beatriz Nascimento. Quando pensamos em quilombo, o primeiro que aparece em nossas cabeças é o Quilombo dos Palmares, salienta Nascimento. Mas você sabia que Palmares era um entre os muitos existentes em todo o Brasil? De norte a sul, estas coletividades resistiam à opressão, composta por mulheres e homens que fugiam da sua situação de escravizado, criavam nesses espaços suas próprias formas de viver em coletividade.
e uma busca pela liberdade de seus corpos. É interessante observar que o controle dos corpos é parte fundamental da soberania e do poder do Estado. E é por meio do controle destes corpos que o Estado demonstra todo o seu poder e autoridade. É por meio do controle dos corpos que a classe dominante busca controlar a classe trabalhadora. Por falar em classe trabalhadora, a educadora Jéssica tem mais coisas a dizer a esse respeito. Diz aí, Jéssica! Então, galera, quando nós estamos falando de classe, acho que vocês primeiro têm que ter em mente aquele esquema do triângulo. Lembra? Onde existem pessoas em cima, no meio e embaixo. Funciona muito para descrever como funciona o nosso sistema de classe no Brasil. Por exemplo, todos os que estão em cima são as pessoas que têm acesso à cultura, educação de qualidade, transporte, saúde, moradia, pois usufruem de uma grande parte da economia do país, assim conseguindo ter acesso a tudo de forma privilegiada. Quem está no meio, por exemplo, tem um acesso mediano a tudo que está acima e um acesso maior de tudo que está abaixo. E as pessoas que estão abaixo têm um acesso mínimo a tudo que foi exemplificado lá no primeiro exemplo. Assim conseguimos ver o como a classe está diretamente relacionada com o que você vai conseguir usufruir da sua vida, suas oportunidades, onde você vai morar e quais serão os trabalhos taxados para serem seus. Muitas coisas serão pré-estabelecidas dentro da nossa sociedade. E dentro dela, existem dois extremos gritantes que fazem com que a sociedade funcione dessa forma, que são a classe trabalhadora e a classe dominante, dividida, por exemplo, em quem manda e em quem obedece. Mas isso não é exatamente dito, é pré-estabelecido por condições sociais que fazem com que a classe trabalhadora tenha menos dinheiro, menos acesso e por isso tenha que se colocar em situações que têm como prioridade um retorno econômico, pois existem prioridades que já foram ditas lá em cima. Agora que ficou evidente quem é a classe trabalhadora e quem é a classe dominante, podemos entender que nessa sociedade tem pessoas que têm mais direitos à vida e a uma vida de qualidade, e tem pessoas que não têm tanto direito a essa vida de qualidade e nem mesmo a vida. Assim fazendo fazer sentido o sistema da biopolítica, que diz quais corpos têm direitos e acessos básicos, e fazendo fazer sentido a necropolítica, que diz quem são essas pessoas e por que elas podem arriscar suas vidas e seus corpos. Mas e aí, galera? Curtiram? Conseguiram entender quais são as divisões feitas dentro da nossa sociedade? E quais são os espaços que existem de diferenciação de uma classe para outra? Bom, eu espero que tenha feito sentido e que todas e todas tenham entendido todos os termos. E é muito importante lembrar que todas as classes merecem igualmente direito, respeito e acesso. Não se esqueça de conferir as referências que acompanham o episódio e de estudar os conteúdos postados no blog e nos grupos ao longo da semana. Lembre-se, o Carol sempre vai estar com você. Estamos longe, mas estamos pertinho de vocês. Sigam nossa página no Instagram e do Facebook para ficar dentro das nossas novidades. Tchau, tchau!